Boa tarde, estamos aqui em mais um programa Educação de Classe e vamos começar hoje com um convite, né? Uma convocação à categoria, principalmente a rede estadual, que está em paralisação amanhã, tirada em assembleia amanhã, greve nacional em favor da educação, em defesa da escola pública. Vários municípios, alguns terão atos, outros fizeram paralisação. Aqui em Petrópolis, nós não realizamos assembleia, porque temos uma assembleia da campanha salarial marcada para o dia 27, e tiramos uma programação do dia inteiro. Como é que vai ser essa programação, Menos? O que a gente programou inicialmente, né, Daniel? Vamos começar às 9, já estaremos, né, nas ruas, já nos preparando para essa programação, mas a partir das 10 horas a gente vai ter o cafezinho com a educação. E na parte da tarde... O que vai ser esse cafezinho? O que consiste isso? Porque algumas pessoas não... na verdade tem que explicar, né, direitinho. O que seria esse cafezinho com a educação? Fala aí, Daniel, como é que vai ser o cafezinho com a educação? Nós teremos uma mesa, né, um café de verdade, a gente vai café mesmo, né? Café de verdade. Não é fake não, é café fake não, pelo amor de Deus. Um café com um bolinho, né, para tomar café, e durante o café nós teremos um bate-papo com todos os servidores e também com a população, caso queira se virar do assunto, sobre previdência, sobre a reforma da previdência, o que acontecer, e também sobre a educação em si. E logo após, intermitente também com esse projeto do café, teremos também a campanha do agasalho. Também uma panfletagem esclarecendo muita gente ainda sem saber exatamente o que lhe atinge em relação à reforma da Previdência, né? Então, todas as nossas atividades têm constado um momento para esclarecimento sobre o que acontece com o trabalhador, o que prejudica o trabalhador na reforma da Previdência. Então, amanhã não será diferente. Enquanto está rolando lá o cafezinho, vai ter panfletagem, vai ter debate, vai ter também o aposentômetro, para que as pessoas possam estar lá calculando a diferença, né? Porque é aí que as pessoas conseguem entender bem, né? Quando veem na realidade que vão ter que trabalhar mais 8, 10 anos, às vezes até 15 anos, para conseguir uma aposentadoria integral, elas passam a entender o que é isso. Junto com o CEP nessa atividade, estarão o Simpro, os alunos dos institutos, do Instituto Federal, do Cefet estarão também conosco. Da UF. E o ERJ, né? E o pessoal também do CDDH, eles estarão lá com a gente fazendo todo esse movimento, essa mobilização, né? Na quarta-feira, a partir das 10 horas até as 5. Na parte da tarde, Rosa, a gente tem também alguns outros eventos programados, mas a gente tem se preocupado em relação à previsão do tempo, né? Sim. A gente tem visto ali a previsão do tempo, isso pode limitar a nossa programação na parte da tarde, e no quesito de algumas questões de logística, né? Do espaço que a gente vai poder ocupar ou não ali no calçadão do... Estava previsto uma aula pública de 2 às 5. Havendo condição de clima, haverá aula pública ali no calçadão. Se não tiver condição nenhuma de clima, tiver uma chuva torrencial e não der para fazer aula pública ali, nós estaremos nos concentrando na Praça Dom Pedro às 17 horas. E aí o encontro geral com os estudantes, com os demais professores, o pessoal da rede privada. As demais representações também estudantis da cidade estarão presentes, como a API, a UNE também, né? Eles estarão lá conosco. Alguns servidores ou os servidores, né, da educação que votaram a paralisação e, por que não, os servidores do município, sobretudo, né? Sim. A gente espera contar com o apoio, o auxílio dos demais servidores do município que podem estar. Quem trabalha de tarde para a noite comparece na parte da manhã. Quem trabalha da manhã para a tarde, final da tarde, depois o ato às 17 horas, pode comparecer e se fazer presente lá conosco. Quem quer colaborar tem atividade o dia inteiro. Então, dá para se encaixar em alguma atividade, né? Porque também não adianta nada a pessoa parar e ficar dentro de casa, ou ficar só no WhatsApp, né? Tem que parar e fazer alguma coisa. Senão, não existe sentido para a paralisação, né? Tem que ter ação. Então, a rede estadual votou a paralisação, então nós esperamos os companheiros da rede estadual amanhã, nas atividades durante o dia, também às 5 horas, tá? Tem gente que preferiu e vai descer para participar do ato lá no Rio. Então, é uma atividade nacional.
na maioria dos municípios, haverá algum tipo de ato. Então, quem trabalha em outra rede, quem trabalha em parte do dia em outro município, também poderá estar dando a sua colaboração, tá? Agora, é preciso gente de carne e osso para manter as atividades de rua, né? Vamos sair um pouquinho do Facebook, sair um pouquinho do WhatsApp e vir para a rua, que é onde a gente encontra o povo mesmo, tem a oportunidade de debater, explicar para as pessoas o desmonte da educação que está sendo feito. Isso é muito importante, a população precisa ouvir de nós, né? Pessoas envolvidas com a educação. O que a gente tem visto, e na verdade não é um fenômeno que acontece só na cidade, né? O que a gente tem visto é a militância do WhatsApp. Né? Militante do WhatsApp que fica na frente da televisão, assistindo Netflix, enquanto está militando por mensagens, esse aí tem que sair dessa esfera e tem que ir para a rua. O que a gente precisa é de povo na rua. A gente tem um exemplo aí bem recente, né, com a nossa própria categoria. O que a gente conseguiu avançar no município foi por conta da categoria na rua. O povo tem que ir para a rua. Servidor público municipal tem que ir para a rua. Tem que largar um pouco do WhatsApp, das mensagens, da militância do WhatsApp em frente à televisão e tem que ir lá para a rua. Tem que se fazer presente, tem que mobilizar, conversar com a população, conversar com os demais servidores que ainda não conseguiram se ver dentro desse processo, do que é a reforma da Previdência, como isso vai prejudicar a categoria. E não se engane, né, Rose? Saiu agora esse papo aí de que será retirado do texto a aposentadoria dos professores. Para iludir as pessoas e confundir, né? É para desmobilizar, porque retira agora, porque hoje os nossos principais focos de resistência estão nas unidades escolares, desde da educação básica até a superior. Então, desmobiliza o professor, aí tem a questão da retirada da Constituição desse direito em relação ao que é a nossa Previdência, mais tarde faz a notificação por uma lei complementar, que vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. Sim. Então, não se engane, professor. A retirada do texto, ou essa possibilidade de retirada do texto, é realmente uma forma de desmobilizar. Então, vamos para a rua, vamos falar com a população, com os demais servidores, vamos informar, para que a gente possa lutar de fato contra a reforma da Previdência. Como o colega Luciano falou, a educação sempre esteve na vanguarda dos movimentos populares, né? Inclusive, na maioria das vezes, contra o governo. Então, para manter essa fama, para manter esse nosso desejo de estar sempre à frente, esse horário de 17 horas é um horário propício para que se faça justamente o ato, porque grande parte da rede, né, grande parte dos funcionários da rede trabalham de manhã. Então, podendo não estar no trabalho à tarde e sim no ato desse horário, mesmo que os colegas da tarde estejam trabalhando, é nosso dever, como servidor e como colega, que por mais que o nosso colega não possa estar, nós temos que fazer a nossa parte. Não devemos olhar para o próximo. Não, o edital não pode estar, mas eu também não vou estar porque ele não pode. Não, gente, isso aí tem que parar com isso. Nós temos que ter uma consciência de que estamos aqui, que nós somos a parte que funciona, a parte que move toda o maquinário. E se o colega não pode, paciência. Dessa vez não, da próxima vez será ele e não você. Então, assim, age por si só, pense sobre o que você pode fazer e faça. É isso aí. Então, vamos estar lá. Quem quiser colaborar, estaremos a partir das 10 da manhã no Calçadão e a atividade começa 17 horas na Praça Dom Pedro, o encontro entre todas as entidades, horário dos estudantes também estarão livres para participar. Então, quem quiser colaborar, a oportunidade é essa, está aí. A educação é do interesse de todos. E a defesa dela é obrigação de toda a população. Então, vamos ajudar no que for possível, cada um fazendo a sua parte. Esperamos vocês lá amanhã, nós vamos estar. E só para lembrar, ou faça sol ou faça chuva, vai ter atividade, tá? Com certeza. Então, com certeza. A única que pode ser interrompida é a aula pública à tarde, porque aí o que a gente precisa de material lá, a arrumação do espaço com chuva não dá, tá? Mas o cafezinho com sol ou com chuva terá, e à tarde a concentração na praça, o ato, também acontecerá com ou sem chuva, tá? Porque aqui em Petrópolis, inclusive, nessa época do ano, não dá para marcar e se chover não vai ter. Então não vai ter nunca, né? Porque sempre vai chover. Nessa época do ano, que é o tempo inteiro. O que a gente tem discutido também, até por conta da limitação, né, da nossa programação na parte da tarde, é que nós temos o direito, todo mundo tem o direito de fazer uma mobilização, um evento, um movimento,
mas a população como um todo também tem o direito de ir e vir, e a gente tem que garantir esse direito. Então, se estiver realmente chovendo, o que é uma previsão que é bem provável, que aconteça, tomara que não, a gente não tem como ocupar todo aquele espaço por debaixo da marquise, mais o calçadão para a aula pública, porque vai tomar realmente um bom espaço. Então, isso é que vai limitar um pouco a gente. Mas, tirando isso, de qualquer forma, estaremos presentes, né? A calculadora da aposentadoria estará lá, aposentômetro estará lá, quase que não sai, aposentômetro. O aposentômetro estará lá, nós daremos continuidade à panfletagem, à conversa com a população, com os demais servidores, chovendo ou fazendo sol, estaremos lá, certamente. Lembrando que o pessoal da rede estadual, a paralisação foi tirada em assembleia, o código, nós não temos como garantir, o código de paralisação é o 61, mas a Secretaria de Estado também não tem respeitado a colocação desse código, né? Mas teve uma assembleia, legitimou isso, e depois vamos tentar solicitar lá na Secretaria de Educação do Estado a colocação do 61 e o abono do dia, tá? Mas isso não é uma coisa que possa ser garantido. Com relação ao que aconteceu na semana passada, sobre o seminário de saúde do trabalhador, é muito importante a gente fazer um momento aqui no programa também sobre isso, porque foi realmente um momento ímpar, né? Foi muito bacana ver as pessoas lá realmente participando. Olha, eu não vi ninguém deixando as atividades, saindo no meio da palestra, indo embora antes do horário, a coisa fluiu de maneira agradável, né? Os palestrantes muito bons, e até a gente fazer um agradecimento aqui, em especial ao Instituto Jesus Monteiro, que fez a parte toda de ação social, de pressão, aferição de pressão, testes de glicose, né? Gabriel Abrão, que é da direção do CEP, também esteve participando, que ele também é aluno lá do curso de técnico de enfermagem. Agradecer ao professor João, que esteve também palestrando, né? A Fabiana Reise, ao professor Leandro Santana, e dizer o seguinte, até a próxima semana, todos os slides que foram apresentados lá no seminário estarão disponibilizados no blog do CEP, numa edição especial da revista, só online, tá? Então, fotos, os slides, os agradecimentos aos participantes, estará tudo lá na revista online. A partir da próxima semana já estará lá. Ontem nós tivemos um pequeno probleminha técnico e se perdeu um pouco do material. Antes que eu esqueça rapidinho, Daniel, só para a gente não esquecer. Anderson foi o último palestrante, não foi? Exatamente. Anderson, né? Agradecer também ao Anderson. Que foi muito boa também, ele é técnico de segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho, que fechou o nosso ciclo de palestras e foi sensacional. Agradecer ao Coral dos Anjos, né? Exatamente. Desculpa, em especial a Catarina Maru, da editora Bem Cultural, que é a representante lá do Coral, né? E também teve de tarde participação de um projeto social Brasil pela Música, né? Ação Social pela Música no Brasil. Isso. Que é patrocinado pela GE. Isso, exatamente. Né? E a Jaqueline Monteiro. Jaqueline Monteiro, coordenadora, né? do projeto. Muito bom também. Assim, foi um momento muito legal, porque teve de tudo, né? Teve música de manhã, teve a parte de ergonomia, né? Exatamente. Doutor Hugo também prestou esclarecimentos sobre acidente de trabalho. Foi realmente um seminário com conteúdo e com essa parte cultural muito legal também. Agradecer também a diretora do Liceu, que cedeu as instalações da escola, né? A professora Márcia Paula, que viabilizou, né, concedendo o abono do dia para quem participou. Foi muito proveitoso, né, Luciano? E, sobretudo, o agradecimento à nossa secretária de Educação pela viabilização do abono, por ter, inclusive, permitido, né, que a gente tivesse utilizado o Liceu Municipal. Sim. Mas algo que também é inédito e é um marco para a gente é a presença de uma secretária municipal em um evento, em pessoa, em um evento do CEP. Sim, na abertura. Ela filiada ao CEP, né? Filiada ao CEP, se fez presente na abertura.
teve lá a sua fala inicial, né, na abertura, e isso foi para a gente realmente um grande marco. Sim. Né? A gente construir ou dar continuidade a essa construção de diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, para a gente é fundamental. Em muitos momentos somos adversários em situações, mas tem que haver o respeito, né? Entre todos, isso é o que mais importa, né? Então, estar secretária é uma situação temporária, né? Todo mundo sabe disso, e Márcia sabe muito bem disso, se porta dessa maneira, né? Sabendo que aquilo ali é temporário, mas que ela é professora da rede, filiada ao sindicato, lutadora que foi sempre. Então, é importante a gente poder estar vendo um outro tipo de tratamento, né? Em respeito ao servidor, que é o que interessa, né? Porque todas as atividades desenvolvidas pelo sindicato têm que ter esse objetivo, né? De estar dando uma melhoria para o servidor, instruindo, trazendo informações, lazer, né? E também colocando essas questões importantes, como é a questão do acidente de trabalho, né? Que muitas vezes as pessoas acabam passando por situações complicadíssimas, né? E não tem noção do que fazer. Inclusive, depois nós temos que marcar uma pauta com a secretária sobre isso, uma reunião, né? Porque no nosso município, o registro desse acidente ainda é muito informal. Então, a gente precisa resolver essa questão também. Deixa eu só dar uma palavrinha. A meu ver, esse seminário, esse evento, foi um divisor de águas, né? Aqui nós tivemos a leitura de que foi um somatório de forças, inclusive com a secretária de Educação, Márcia Paula, mas também, internamente falando, também foi um somatório de forças. Vocês sabem que hoje nós temos um colegiado aqui no sindicato, nós temos 3 chapas, e por incrível que pareça, nesse evento, as três chapas agiram de forma uniforme, né? Nós tivemos uma união realmente de forças, foi justamente assim, marcou uma direção sindical muito mais atuante na sua totalidade, entendeu? Então, agradeço também a Rose Burger, por ser, que é a nossa diretora, inclusive da saúde, que se prestou a fazer deu a ideia de fazer o evento, que todos nós aqui endossamos, as outras chapas também endossaram, e é isso, foi um evento onde a união fez a força, literalmente. Sim, e todo mundo participando, né? No pré-evento, né? Porque tem toda a organização, pessoal, a Aline, a Vivian, pessoal que pôde ajudar também, fora do seu horário, né? Colaborou muito, isso é muito importante para que o evento dê certo, né? Gabriel conseguiu lá o pessoal da saúde para estar no evento, Dominique, Fernando, que ajudaram muito lá no dia. Cada um pôde colaborar um pouquinho para que o evento fosse muito bacana. E lembrando sempre, né? O objetivo tem que ser o servidor. Então, se o evento foi bom para o servidor, então foi um evento bacana, valeu a pena, né? Com certeza. Eu não percebi, em momento algum, nenhuma crítica velada ao seminário, muito ao contrário. Na saída dos servidores, o que eu recebi foi agradecimento e parabenização, todo mundo dando parabéns, porque realmente, e nós trabalhamos para isso, né? Sim. Nós trabalhamos, nós tivemos um pré-evento de muita dedicação, e mais ainda no dia, que foi o Seminário da Saúde, e que venham outros. Sim. Que a gente consiga fazer outros eventos aí, que sejam todos destinados a essa condição, né? De informar e trazer melhor qualidade de vida para o nosso servidor da educação. Lembrando também que a Júlia participou, junto com o Felipe, na fotografia, no registro do evento, né? Isso é muito importante também, porque às vezes as coisas acontecem, a gente não registra devidamente e acaba caindo no esquecimento, né? E aí a gente passa um tempo e a gente fica pensando, poxa, nunca teve. Teve. Inclusive, esse foi o 2º seminário de saúde do trabalhador realizado pelo CEP Petrópolis. Então, é preciso que a gente faça esse registro também. Por isso, vai ter essa edição online, a edição digital da revista, para que a gente não esqueça das coisas boas que acontecem também, né? Uma outra questão que nós vamos estar tratando hoje é sobre a plenária das secretárias de escola. Está marcada para essa semana, né? A plenária será dia 20... Dia 17. Dia 17. Dia 17, sindicato dos... Sexta-feira agora, Sindicato aqui, dos... aqui na sede.
Aqui, ó. Para não dizer, sabe o que, gente? Nós estamos falando das secretárias, estamos falando de quanto tem duas reuniões importantes. Então, aqui, ó. Vou pedir ajuda dos universitários. Vamos ler, porque esse mês a gente se encontrou agora. A ajuda dos universitários. Na revista, que já está chegando nas unidades escolares, também está no blog, né, Felipe? Disponível para consulta lá online. Na página 18, está lá. Atenção, secretário escolar. Nós temos uma reunião específica para secretários na sexta-feira, aqui no CEP, a partir das 18 horas. Tá? Então, quem é secretário de escola, não deixe de comparecer. Nós vamos tratar aqui assuntos exclusivos e específicos para secretário de escola. Tá? Então, existe uma demanda reprimida desse setor da categoria. Contamos com todos os secretários, filiados ou não. Tá, gente? É importante isso também. E quem quiser se filiar na hora também pode. E são dois assuntos, né? Na verdade, nós temos uma demanda reprimida, que é a questão da mudança do PCCS, que a gente já vem falando a respeito disso. E tem também um bate-papo que a gente vai ter a respeito da utilização, né? De como está sendo utilizado agora o programa E-Cidade. Então, são os dois assuntos que nós vamos tratar. Agora, deixa eu falar, então, já do dia. Que eu vou puxar aqui, né? Vamos falar, então, pode falar. Eu vou pegar o cartaz. Eu já falei que vai dar no Sindicato de Metalúrgicos, mas lá no Sindicato de Metalúrgicos, nós teremos no dia 24 a reunião com os aposentados a respeito do Nova Escola. Então, todas as informações nós recebemos, né, Felipe? Muitas e muitas ligações, são ligações diárias dos nossos aposentados, e que a gente faz de tudo para sempre tratá-los de maneira digna, com muito respeito, muita educação. Só que, durante um bom tempo, a gente não tinha nenhuma atualização, né? Nenhuma notícia nervosa. Lembrando, gente, essa reunião é somente para aposentados da rede estadual. Deixando claro, né? Tá? Que estão no processo Nova Escola. Então, não é uma reunião para assuntos dos aposentados em geral. Tá? É uma reunião específica para este processo, porque está havendo uma movimentação na justiça em relação a isso, e a gente precisa conversar, já preparar as pessoas para o que vem por aí, né? E a gente resolveu marcar na sexta-feira, 24 de maio, que é dia também do plantão do advogado. Então, o nosso advogado estará presente, tanto no encontro com as secretárias, quanto no encontro com os aposentados do Nova Escola. Exatamente. E só lembrando que esse encontro aí com os aposentados de Nova Escola acontecerá às 14 horas. 24 de maio, 14 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos. Os Metalúrgicos é número 50... Número 90. Número 90. Floriano Peixoto, número 90. Logo entrando ali, um pouquinho depois do... Ao lado dos Correios. Ao lado dos Correios, um pouquinho depois ali da entrada do estacionamento ali. Qual é o nome do estacionamento? A Igreja do Rosário, gente. Roda Viva. E a Igreja do Rosário é o ponto, o marco principal ali. Chegou na Igreja do Rosário, atravessou a rua, não tem como errar. Dentro da Floriano Peixoto, vai estar ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Agradecer mais uma vez aqui, de público, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, em especial ao seu Carlinhos, que é sempre quem nos recebe, quem marca com a gente, quem está lá para conversar, que tem gentilmente cedido esse espaço para o sindicato, para a luta da categoria. Isso é muito importante, essa parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos. O Luciano estava empolgado em falar que a reunião era dos metalúrgicos, porque nós vamos ter duas atividades no metalúrgicos. Exatamente. Então, dia 17 é aqui, secretárias. Dia 24, 14 horas, lá no Metalúrgicos, aposentados. Dia 27. E dia 27, a nossa Assembleia. E algumas pessoas perguntam, não estão falando nada de dissídio esse ano, será que já esqueceram do assunto? Falaremos nessa Assembleia. Dia 27, começa a campanha salarial do ano de 2019, tá? Então, por favor, agendem aí. A gente está falando antes, para dar tempo das pessoas se organizarem, tá? Então, por favor, se organizem. Dia 27, às 18h30, primeira Assembleia da campanha salarial de 2019, tá? Não adianta que a Assembleia não é no Zap, a Assembleia não é no Face, a Assembleia, gente de carne e osso, lá para debater, para tirar as dúvidas, para chegar a um consenso sobre a nossa campanha salarial.
Então, não é o sindicato que dita como vai ser a campanha salarial. Quem dita como vai ser a campanha salarial é a categoria. Mas a categoria tem que estar presente na Assembleia. Quem não comparece, delega para quem foi à Assembleia fazer o que acha melhor. Então, algumas vezes as pessoas reclamam que não foi do jeito que eu queria. Ah, queria que fosse diferente. Leve a sua opinião para a Assembleia. Local de levar sugestão, a Assembleia, tá? Porque lá é que a gente vai debater as propostas, discutir e construir juntos a nossa campanha salarial, tá? E, sobretudo, representar a vontade da maioria, né? Sim. Então, sim. se você não estiver lá com a sua ideia, a ideia que será acatada é de quem estará. Então, se você quer fazer parte da construção dessa campanha salarial para 2019, dia 27 de maio, a partir das 18h30, Sindicato dos Metalúrgicos. Nessa situação que você falou, né, Rosa? A gente não está pensando em dissídio. Eu, pelo menos, estou pensando em dissídio desde o dissídio do ano passado. Sim. Eu já estou com ele na cabeça desde lá. Então, a gente só está esperando realmente a questão da database. A database, a chegada da database, está se aproximando, está chegando e está mais do que na hora da gente começar a discutir sobre a nossa campanha salarial deste ano. Lembrando a todos que nossa database é julho, tá? Então, a gente está começando agora em maio, para a gente poder ter fôlego para, se for necessário, a quantidade de atos, se for necessário paralisação, o que for necessário para ser feito, que a gente tenha tempo hábil para isso, né? E, inclusive, uma das colocações que nós vamos fazer nesse dia da Assembleia é de uma possível paralisação junto com a data da greve geral, tá? Que é o dia 14 de junho. Então, nós estamos nos preparando para uma paralisação nesse dia. Vamos levar esse assunto para a Assembleia também e vai estar no mesmo período da campanha salarial. Então, motivos não nos faltam, né? Não falta nenhum trabalhador para a gente poder estar nas ruas cobrando o que é nosso, né? Só aquele momento de interação, só dar uma boa tarde aqui a alguns servidores, alguns amigos que estão nos assistindo agora ao vivo. Mônica Pinheiro, Fernanda Plans, Paulo Sabino, também Romilda Xavier e Aline Nonato. Muito obrigado, tá, gente? Estão assistindo a gente aí. A gente tem aqui alguns questionamentos do Paulo Sabino. Paulo, assim que acabar o programa, a gente começa a responder todos esses questionamentos. O mais rápido possível a gente entra em contato com você se for preciso. Ok, querido? Vamos em frente? É isso aí. Gente, lembrando também que nós temos cobrado quase que diariamente do governo em relação à situação dos auxiliares de serviços gerais, tá? Então, estivemos hoje, inclusive, cobrando isso lá na prefeitura. Ficou de ter uma resposta ainda essa semana, tá? E vamos aguardar para ver o que vai ser encaminhado em relação a isso. Nós temos cobrado que esse assunto tem que ser levado à Câmara com a máxima urgência, tá? Não falta cobrança. Cobrança é o que a gente mais faz, né? Exatamente. Estou quase trabalhando numa firma de cobrança, né? E a gente também não fica esperando somente a devolutiva, né? A devolutiva não vem, nós vamos até lá. Sim. E a gente busca a devolutiva, foi o que fizemos hoje, né? Saímos daqui, fomos lá, batemos lá na porta do prefeito, pedimos para falar lá com o secretário-chefe de gabinete, ele infelizmente não pôde nos atender, mas conseguimos falar diretamente com o assessor do prefeito. Sim. Inclusive o que está lidando diretamente com esse processo, né? Ele nos deu, então, essa posição de que parece que essa semana a gente vai ter uma resposta sobre esse encaminhamento desse texto para a Câmara. Como a gente disse na última vez, entendemos a ansiedade dos servidores, dos auxiliares de serviços gerais, a gente entende essa posição de vocês, mas a nossa parte a gente está fazendo. O caminho normal é o que nós fizemos, fazer um estudo, preparar o estudo e encaminhar esse estudo à prefeitura, né, ao executivo, e que o executivo faça um projeto de lei e envie para a Câmara. O problema é o executivo terminar o projeto de lei e enviar para a Câmara. Então, até onde nós podemos ir como executores do processo, nós já fizemos. Agora, cabe a nós fazer pressão para que o executivo faça parte dele. Lembrando, gente, que gato escaldado, né, aprende, né? Então, é óbvio que em relação às 30 horas, nós aprendemos que não dá para ser só por decreto. Exatamente. Que aí vem, derruba. Não. Tem que passar pela Câmara, tem que ter votação, tem que virar projeto de lei. Por quê? Porque isso daí é uma modificação no PCCS da educação.
tem que ser feito agora, colocado no PCCS, para que ninguém depois tire. Né? Não adianta pegar, faz agora, faz uma graça, depois, no ano seguinte, vem outro prefeito, outra pessoa, corta. Não. Tem que ser garantia, tem que estar lá no plano de cargos e salários. Mesma coisa com relação a vários outros pedidos nossos. Quando mexer no RET, tem que mexer no plano de cargos e salários. Quando mexer na situação dos secretários, tem que mexer no plano de cargos e salários. Por quê? Porque quando foi para prejudicar, mexeram no plano. Sim. Então, nós temos que garantir que todos os benefícios alcançados estejam no plano de cargos e salários. Nós só estamos recebendo o enquadramento por tempo de serviço, por tempo de formação, porque eles constam no nosso plano. Se não constasse no plano, né, faz quem quer. Se fosse de boca, se fosse um acordo aí verbalizado, sem que estivesse no PCCS, certamente a gente não estaria recebendo. A garantia de recebimento seria nenhuma. Inclusive, tendo a garantia, né, a gente já teve que ir para as ruas, que é para garantir isso, pedir, cumpra-se o que está na lei. A gente já teve que fazer isso. Agora imagine então se não tiver. Ou então se colocar algo que seja de forma inconsistente. É justamente que queremos evitar. Que essa é a confecção desse texto, a realização desse texto pelo Executivo, saia de forma consistente para a Câmara, que seja votado e depois a gente possa garantir, então, direitos auxiliares e serviços gerais. Tá? O nosso amigo Felipe aí passou para a gente ali um recado, mas seria essencial, pelo menos como fato de agradecimento e como reconhecimento do que o nosso departamento jurídico vem fazendo, né? No caso, ele está citando a ação da servidora Maria Luísa Maria. E assim como a professora Luísa Maria, que já está aposentada, várias outras pessoas aposentadas da rede estadual estão com esse problema. Então, inclusive, queremos ocupar o espaço aqui para avisar essas servidoras ou esses servidores que, se tiverem com esse mesmo problema, compareçam aqui ao CEP, liguem para o Felipe, marquem um horário com o advogado. O que estava acontecendo com a dona Luísa Maria? O Estado, de um tempo para cá, resolveu rever o valor de algumas aposentadorias. E aí, sem a menor discussão, ele quis começar a descontar. Gente, rever a aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira e estava recebendo o justo. E aí o Estado chegou à conclusão que não, essa pessoa não devia ganhar isso não. E começa a descontar sem que a pessoa tenha direito a se defender, sem que a pessoa possa provar que realmente aquele valor é correto. Então, o doutor Hugo e o doutor Leonardo montaram uma ação e foram vitoriosos já no liminar, tá? Então, a decisão do juiz é de cessar os descontos imediatamente, tá? Voltar a pagar o salário normal que a servidora recebia, até que seja julgado o mérito. O mérito da questão seja julgado, né? Que é o justo. Então, os demais servidores aí aposentados do Estado que estiverem na mesma situação, que sejam filiados ao CEP, é só nos procurar aqui, pode ligar para a gente e agende aí a sua assessoria jurídica com o doutor Hugo Otati, e a gente tem todo o respaldo jurídico também do doutor Leonardo, que montaram essa peça e foram vitoriosos. O que eu queria dizer sobretudo, é isso, né? É um CEP que funciona como um todo e tem um departamento jurídico que funciona, que trabalha em prol do servidor. Só esclarecer uma questão que algumas pessoas ficam sempre pensando, mas por que é só para afiliado? Porque o plantão jurídico e a assessoria jurídica, ela é paga, né? Advogado não é de graça, advogado recebe salário, né? Então, quem é que paga o salário do advogado? São os filiados. Então, é óbvio que esse atendimento específico e individual, ele é somente para filiados. Agora, causas coletivas que envolvem toda a categoria, o CEP entra para todo mundo. Como, por exemplo, é o caso agora, da Assembleia. As Assembleias são todas. Se o juiz é que resolve se quem vai ser contemplado no processo são só os filiados ou não. Porque, às vezes, em alguns processos, também somente os filiados têm direito. Então, deixar claro isso, algumas pessoas às vezes não entendem. Mas a obrigação do CEP é entrar para todo mundo. No que é coletivo, entramos para todos. A justiça determina quem tem o direito, se são os filiados ou todos. E causas individuais, somente para filiados. Tá? Então, o advogado está aqui no plantão, doutor Hugo,
nessa assessoria, nessa orientação jurídica, toda sexta-feira. Quem faz o agendamento é o Felipe, só ligar para o 2231-4575 ou mandar e-mail também. O Felipe faz a devolutiva com o horário que o advogado estará disponível, tá? Somente com hora marcada, porque a demanda realmente tem sido grande, né? Então não dá para a pessoa chegar aqui na sorte. Pode ser que tenha vaga, pode ser que não tenha. Então liga antes, agenda seu horário, que aí com certeza o advogado vai estar disponível para você naquele horário, ok? Com relação também às parcerias, algumas pessoas ficam muito em dúvida também sobre a carteirinha. Alguns parceiros exigem a apresentação da carteirinha e outros aceitam o contra-cheque em que aparece o desconto do sindicato, tá? Mas é óbvio que as parcerias de desconto também são só para filiados, né? São serviços que o sindicato oferece aos seus filiados, tá? Então, essas parcerias, em todas as nossas revistas nós temos publicado a relação das parcerias, aparece ali o telefone do parceiro. Então, como é que funciona isso? Não tem requisição. Isso que eu ia falar, a gente não tem nenhum tipo de encaminhamento, né? Não tem encaminhamento, não tem requisição, a gente não faz aqui nenhuma gerência de aporte financeiro, do servidor diretamente com o nosso conveniado. Nosso conveniado, ele dá 20%, 10%, 30% de desconto. Esse desconto é dado na hora, na prestação de serviço ao nosso servidor que é filiado ao CEP. A gente não faz gerenciamento de nenhum aporte financeiro, não precisa vir aqui ao CEP para pegar nenhuma requisição, nenhum encaminhamento. Pegou sua carteirinha, tem o nome de dependente lá atrás, né, Daniel? Para quem tem dependente, tem o nome de dependente lá atrás, chega até o prestador de serviço, apresenta a sua carteirinha, apresenta a identidade, pronto, já está garantido lá o seu desconto. Recebe o desconto lá na hora. Então, nós não lidamos aqui com dinheiro de consulta, de exame, não. Isso é tudo direto lá na parceria, tá? Seja do que for, cabeleireiro, dentista, médico, psicólogo. Agora, gente, tem descontos aqui, tem parceiros aqui, que o desconto é muito bom e vale muito a pena, tá? Principalmente para quem não tem plano de saúde, que eu acho que é a maioria da categoria, né? A gente não está aguentando pagar plano de saúde. Então, tem muitos parceiros aqui com descontos bons, tá? E faz diferença. Às vezes a pessoa esquece e aí vai no médico e fala, puxa, tinha desconto no CEP, né? Então, faz diferença mesmo. É óbvio que a nossa luta maior é por uma saúde pública de qualidade, mas também a gente oferece as parcerias, porque a gente precisa, às vezes, de coisa com urgência e nem sempre tem na rede pública, né? Na verdade, nós sabemos que os descontos são bons, porque nós mesmos usamos, com certeza, os nossos parceiros e conveniados. A gente não ganha nada com propaganda, não. De usar mesmo, né, de necessidade, a gente chega lá e usa. E muita gente vem, comenta também, liga para cá para dizer que usou, que está sendo bom. E, inclusive, gente, se em algum desses parceiros a pessoa não for bem recebida ou tiver algum problema, entre em contato com o sindicato para que a gente possa entrar em contato com a parceria também, tá? Porque o objetivo é que as pessoas tenham um acesso facilitado às consultas, aos exames, né? E não o contrário, né? É para ser bem tratado. Se não é para ser bem tratado, não precisa ter parceria, né? Exatamente. Uma outra questão, gente, voltar lá no assunto dos enquadramentos, porque nós tivemos também, hoje, encontramos o secretário de administração e colocamos para ele novamente a necessidade de que esse mês precisa haver um número maior de enquadramentos por formação, né? Agora, muita gente colocando no Zap, e hoje eu recebi umas 5 ou 6 indagações sobre isso, em relação à formação. Para ter direito ao enquadramento por formação, a formação da pessoa tem que ser na área da educação, tá? Então, não importa se é professor, se é cozinheiro, se é secretário, se é auxiliar gerais, se é zelador, não importa. Tem que ter formação em educação. O que é formação em educação? Ou cursos de pedagogia, ou todas as licenciaturas, tá? Pode ser licenciatura em qualquer área, português, matemática, química, física, educação física, tanto faz, tá? Mas só serve curso ligado à educação. Isso está escrito lá no nosso plano. Então, não tem como ser diferente. Agora, algumas pessoas ficam em dúvida também, por quê? Porque se a pessoa tiver uma pós-graduação na área da educação, ela pode ser enquadrada, tá?
Então, a pessoa fez administração comum, curso de administração lá na universidade que tem aqui na cidade. Tá, e depois ela fez uma pós-graduação em administração escolar. Ok, então vale aquela pós-graduação e ela vai ser enquadrada no plano com a pós-graduação. Tá? Então tem que ser cursos reconhecidos pelo MEC, é óbvio, né? Faculdades de licenciaturas reconhecidas e que tenham a ver com educação. O exemplo ao contrário também é válido, né? Eu, por exemplo, tenho graduação em ciências biológicas. Ok, biologia, licenciatura, estou lá. Aí eu faço uma pós-graduação em manipulação de medicamentos. Está na área da educação? Não. Então, não tem enquadramento, né, gente? Sim. Você já tem uma licenciatura, mas você faz uma pós, um mestrado, um doutorado, seja lá o que for, que não seja da área da educação, não tem enquadramento. Não tem direito a enquadramento. Agora, eu fiz uma pós em supervisão e gestão escolar. Aí, tem a ver com a educação, então o direito está garantido. Não é? A gente também falou da manutenção, né? Da manutenção com o secretário Marcos Vansenhausen. Nós falamos também da questão da manutenção do número de enquadramentos, que vai quase finalizar aí, né, Daniel? Sim. Mais 2 chamadas aí para dentro do serviço. Esse mês, mais um, acho que fecha. Mais um a gente fecha aí. Final de junho, provavelmente final de junho será. Provavelmente a gente consegue fechar. O último, né, dos processos que estão represados, porém ainda há. Lembrando isso, gente, o marco maior da greve é o descongelamento. Então, não tem mais essa de ficar represado. Completou, vai lá e dá a entrada, que o mais rápido possível vai ser enquadrado. E nós vamos estar firmes na cobrança disso, porque nenhum prefeito nunca mais pode ter a ousadia que o governo passado teve de congelar o nosso plano. Tá? Nós não podemos permitir que nenhum prefeito nunca mais congele o plano de cargos e salários. Porque quando congela o plano de cargos e salários, ele acaba com a nossa carreira. A gente fica estagnado. Então, não adianta ter plano se ele não evolui. Né? A gente tem que ser o principal guardião do plano de cargos e salários. Gente, só lembrando aqui que essa revista está sendo distribuída nas escolas e nós tivemos um pequeno equívoco aqui na tabela de pagamentos. Essa tabela de pagamentos não é a que está sendo utilizada. Tá? Essa tabela daqui é anterior a julho de 2016. Então, existe uma diferença pequena de 2,35% entre essa aqui e a tabela que está em vigor, que na revista de fevereiro, ela aparece certinha. Então, às vezes, não dá nem para perceber. Dá uma olhada aí, Luciano. Nível A, professor. Aqui está 1.722. E aí? 1.763,7. Então, às vezes, as pessoas podem não perceber, porque a diferença é pouquinha, 2%. Tá? Mas só para lembrar que está errado, não vai coincidir com o que está no contra-cheque. Acho que a maioria das pessoas já percebeu isso. Nos grupos de Zap, no blog, no Face, já está a tabela normal. E na revista que está digital, né, Felipe? Isso. Que está no blog, já consta a tabela correta. Tá? Então, essa aqui foi só um erro de edição na gráfica. A gente teve problema na hora de mandar para a gráfica, acabou indo a tabela errada. Então, na revista impressa, a tabela está equivocada. Na revista digital, que está no blog, já é a tabela correta. Então, por favor, se baseiem nessa, né? Na tabela que está no blog. Lembrando aqui, Rosaniel, que a tabela que é a correta, né, em todas as edições anteriores da revista, ela sempre vem com tabela com 2,34, julho de 2016. Essa é a tabela correta. Sim. Então, além de já estar no blog, já estar na versão digital da revista, as edições anteriores... Na de novembro e na de fevereiro. Elas trazem a tabela correta, com os valores corretos, que irão incidir a questão do acréscimo do quinquênio e também pelo formação, pelo tempo de serviço. Sim. Lembrando a todos também, gente, que a questão do dissídio de 2016, 2017, 2018 está na Justiça. Tá? Nós temos aí na própria revista uma atualização do processo também. Tá? Estamos aguardando agora manifestação do Tribunal de Justiça, tá? Em relação a isso. Aparece aqui.
já temos o protocolamos, estamos esperando que o Tribunal de Justiça dê conclusão, tá? Que o relator apresente a conclusão sobre esse nosso processo. Tivemos ganho aqui na primeira instância, a Prefeitura recorreu e estamos discutindo isso no Tribunal de Justiça, tá? Uma outra questão muito importante é de respeito aos concursados. O doutor Hugo e o doutor Leonardo também entraram essa semana passada, inclusive, né? Ou não, desculpa, foi na segunda-feira? Segunda-feira. Na segunda-feira, com uma ação na segunda-feira passada. Que agora eu falei, foi ontem? Não. Já teve isso tudo de encaminhamento? Não. Na segunda-feira passada, porque foi, inclusive, antes do seminário. É que a gente trabalhou tanto para esse seminário que a semana voou. Nem vimos. Esse processo não foi concedido pedido de liminar e o juiz aqui da comarca resolveu extinguir o processo, tá? Determinar que fosse extinto. É óbvio que nós vamos recorrer, fazendo os embargos de declaração, e se os embargos não forem aceitos, estaremos fazendo a apelação ao Tribunal de Justiça, porque a alegação feita na decisão é de que o sindicato não poderia representar esses profissionais. E aí, gente, pergunto eu, quem representaria os professores? Porque acho que o juiz não atendeu a essa questão de que, inclusive, vários professores já da ativa estão nesse rol dos concursados. Então, é óbvio que são filiados ao sindicato, inclusive os que não são ainda da rede, mas são professores, também já estão filiados ao sindicato. Então, é óbvio que, nesse caso, a representatividade é do CEP. E, gente, o assunto que o CEP foi para discutir nessa ação não é a questão do concursado individualmente, mas a questão da carência de profissionais da educação na nossa rede. E isso não tem MP, não tem juiz que possa dizer que não existe, né? Então, é preciso que o Ministério Público, inclusive, esteja colaborando em relação a essa situação, atendendo a essa solicitação. Será que o MP não sabe que tem contrato na nossa cidade? Sabe. Tem lá ações, inclusive, dos concursados reclamando disso. O concurso expirou sua validade essa semana passada, tá? Ele foi um concurso de 2015, já havia sido renovado. Nós conseguimos, através da mobilização, que fossem chamadas 2 levas nesse governo, uma de 82 profissionais, agora 129. 129, 128, né? Acho que são 128. Isso, 128 profissionais, mas tem um monte de gente aprovada também, que poderia estar sendo já aproveitada e que, o principal, né, gente? Carência na rede. Então, quando falam em abrir creche, abrir centro de educação infantil, tem que lembrar, para abrir novos centros de educação infantil, tem que ter material humano, tá? Material humano, nesse concurso que caducou agora, só tinha professor de 1º ao 5º e professor de matemática, cuidador, intérprete de Libras e instrutor de Libras. No mais, não tem concursado. Então, o último concurso para os demais cargos foi feito em 2012. Tá? De 2012 para cá, gente, vamos calcular. Quantas pessoas se aposentaram? Quantas pessoas ficaram doentes por conta do regime excessivo de 40 horas? A demanda existe, né? A demanda está aí. E, tendencialmente, o que a gente vê é que essa demanda ela está para aumentar. Ela é uma demanda que está em linha crescente. Então, Ministério Público, isso aí é público e notório, inclusive. Né? A demanda está para aumentar. Então, como a gente vai suprir essa demanda? Nós temos esses concursados que, obviamente, passaram, os que passaram na prova, mas estão aí além das vagas imediatas, das vagas iniciais, e foi por conta disso, por conta desses concursados que passaram as provas, né, que passaram ali na prova, no concurso, e mais somada a demanda no município, que é crescente e é notória, é que decidimos, então, pela representação do sindicato, entrarmos com esse processo que foi extinto. Mas o nosso corpo jurídico, como a Rose já bem disse,
já está se preparando para tomar as medidas legais e cabíveis, que é para a gente poder tentar dar continuidade a esse processo. Isso aí, nós não vamos desistir, porque a carência na rede é muito grande, né? Nós precisamos estar atentos a todas essas questões. Lembrando a todos também que o CEP faz parte de 3 conselhos, os 3 conselhos da educação. Nós temos representatividade no conselho do Fundeb, no conselho municipal, que é o COMED, e no CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Inclusive, Daniel é presidente do CAI. E nós precisamos estar sempre atentos também a todas as questões da alimentação escolar. Então, qualquer dúvida, qualquer reclamação referente à alimentação escolar, a gente solicita que seja enviado aqui para o CEP também, pelo e-mail, pelo zap, telefone, denúncias se for necessário, reclamações, tudo que disser a respeito à alimentação escolar também diz direito à criança e aos profissionais da educação. Então, por favor, estejam colaborando conosco nessa tarefa de fiscalização da alimentação escolar. Qualquer coisa, por gentileza, comuniquem ao CEP para que a gente possa, dentro do CAI, Sim. estar ajudando a resolver esses problemas, né? Lembrando que o CAI não tem poder de executar, mas tem poder de fiscalizar a execução do serviço. Então, como a Rose falou, qualquer denúncia, passa para a gente que a gente vai exercer o ato de fiscalizar. E lembrar ao governo, né? Ao prefeito, ao secretário de Educação, ao secretário de Administração, que todas essas questões que a gente levanta aqui são de interesse do servidor. Então, quando o prefeito diz que quer valorizar o servidor, passa por tudo aquilo que a gente vem solicitando desde o início do governo, né? Em relação às 30 horas, em relação à questão dos auxiliares de serviços gerais, em relação aos dissídios, em relação ao ETJ, né? Em relação à saúde do trabalhador. Nós temos várias questões a serem resolvidas, mas que tem que ter disposição para resolver. Então, esperamos agora, no dia 27, no lançamento da nossa campanha salarial, que o governo também esteja prevenido e preparado para discutir a questão do dissídio, né? Para trazer propostas para o dissídio, porque nós, na rede estadual, estamos amargando já 5 anos sem reajuste. No município, nós já estamos completando o 3º ano sem reajuste. Esse ano não vai ser assim, né? Então, prefeito, esteja se preparando para isso, traga propostas para a campanha salarial, para que a gente possa estar debatendo as propostas da prefeitura junto à categoria, né? Porque senão fica tudo igual. A gente não tem proposta do governo e a categoria acaba tendo que ficar pensando, né? Correndo atrás do que não foi nem oferecido. Então, nós esperamos que para esse ano tenha, sim, reunião com a prefeitura para discutir valores. Não dá para ficar mais um ano sem aumento. Mesma coisa em relação à rede estadual. Na rede estadual, nosso pedido, inclusive, é do piso do magistério, porque o nosso salário na rede estadual está abaixo do piso, tá? Então, precisamos estar resolvendo essas questões em todas as redes. Num momento em que os governos investem, principalmente o governo federal, na retirada de direitos, nós temos que estar trilhando o caminho contrário, de manter os nossos direitos, de fazer com que os governos cumpram o que foi combinado. Então, precisa de atitude do governo em relação a isso. Esperamos que o prefeito esteja já discutindo lá com a equipe dele, com a equipe econômica, com os secretários de administração, de educação, de fazenda, planejamento, porque esse ano 0% não dá, né? Eu acho que isso é consenso entre todos nós, entre toda a categoria, e por isso nós esperamos uma assembleia no dia 27 de casa lotada, né? Quem está 3 anos sem aumento tem uma tarefa: começar essa briga no dia 27, tá? Então esperamos todos, todo mundo. Não adianta uma andorinha só. Aqui embaixo, na revista, tem uma figurinha que diz assim: a vitória só ocorre com a participação de todos e de todas. Uma pessoa cobrando é uma coisa, 10 pessoas cobrando é uma outra coisa, e milhares de pessoas cobrando, é óbvio que a situação é outra, né, gente?
E o sindicato só se faz forte desta forma, né? A categoria faz o sindicato forte. Nós vamos depois lá fazer as nossas reuniões, os debates, as conversas com o executivo, para trilharmos, então, o diálogo em relação ao dissídio de 2019. E quando o executivo, o prefeito, o secretário-chefe de gabinete, o secretário de administração, quando ele olhar para o corpo de direção do CEP, o que ele tem que olhar por trás do CEP são 2.000, 2.500 pessoas. Os milhares de representados. Os 3.000 servidores, 4.000 servidores representados por esse sindicato. Então, dia 27 é fundamental que a mesma força que a categoria demonstrou na greve de 2018, que demonstre agora na Assembleia da campanha salarial. Quando formos lá conversarmos com o executivo tem que entender que o sindicato é forte, que a categoria é forte e está se fazendo presente. Eu vou só mandar um abraço final aqui, antes da gente chegar ali ao finalzinho do programa, já está quase chegando. Nosso amigo José Tarcísio, como sempre, né, ao vivo aqui nos assistindo. A Aline Couto também ao vivo assistindo o programa. E muita honra, satisfação, Danilo Serafim, professor Danilo Serafim, também está assistindo aí o programa do CEP, lá na cidade de Valença. Lembrando ao governo também que o dissídio não é só para a educação. Sabemos que a educação vai estar na vanguarda do ato na Assembleia no dia 27 e também, por consequência, no dia 14 de junho também tiraremos fatalmente um ato e talvez também uma paralisação, quase certo, que vai ser tirado na Assembleia, mas que nós representamos 4.000 servidores de educação, porém o dissídio incide sobre 12.000 pessoas. Então, a princípio é isso, né? Sim, 12.000 pessoas. Então, senhor prefeito, abre o olho, porque o dissídio representa uma massa considerável de pessoas que vão ser afetadas por ele. Gente, lembrando que nesse dia também da Assembleia, a gente vai estar discutindo e passando pela categoria a paralisação da greve geral, a nossa participação na greve geral do dia 14 de junho, que nós esperamos que seja realmente um grande movimento, que a educação e os trabalhadores em geral, unidos, mostrem a sua força, mostrem que quem manda no país é o povo, né? Precisamos reestabelecer isso, né? Deixar claro para os governantes que quem manda é quem elege, é o povo, né? Então, esperamos que a greve geral também esteja, a gente possa estar organizando esse grande espaço em todo o país para o dia 14 de junho. Lembrando a todos, então, que essa Assembleia dá início à campanha salarial. Tá? A partir daí, teremos as reuniões com o governo, se for preciso paralisação, se for preciso greve, seja lá o que for, nós estamos aí para o que der e vier. Né? Então, cabe ao prefeito, cabe ao executivo, reunir lá os seus secretários e trazer propostas para a campanha salarial. Tá? O sindicato vai levar, é óbvio, a sua proposta baseada nos estudos do DIEESE e aprovada em Assembleia. Tá? Isso é o que será o tema das reuniões com o prefeito. A pauta de negociação que for aprovada na Assembleia do dia 27 de maio. Esperamos todos vocês lá no 27. E só para ninguém esquecer, né? Amanhã estaremos, a partir das 10 horas, lá no Calçadão, no movimento do Dia Nacional de Luta pela Educação, em defesa da educação pública e também em defesa da aposentadoria dos trabalhadores. A gente vai estar unindo esses dois momentos no mesmo ato amanhã. Esperamos todos vocês lá, quem puder participar durante o dia, quem não puder participar, 17 horas na Praça Dom Pedro. Juntos é que nós somos realmente fortes. Até a próxima semana, em mais um programa de Educação de Classe. Boa noite.